Boa noite, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Mabel Teles, autora da importante obra, na minha opinião, Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Boa noite, Mabel, Boa noite. Um prazer recebê-la aqui no Ciência e Consciência. Boa noite também, estou muito obrigada aqui pela oportunidade de a gente estar conversando sobre um tema que é prioritário aí na nossa sociedade. Sim, principalmente para a minha área, direito, comunicação. Perfeito. Né, eu acho até de uma maneira geral, a sociedade necessita compreender esse tema. Mabel, vamos começar pelo título da obra. Por que profilaxia? Por que você quis esse título? A ideia da obra vamos dizer, dividir o foco em duas abordagens. Primeiro, eu queria entender melhor o que é a manipulação. Como se dá a manipulação? Por que se dá a manipulação? Porque existem pessoas que buscam, vamos dizer assim, dominar outras pessoas de alguma maneira. Então o foco era para entender, vamos dizer, a doença propriamente dita. Mas eu pensei assim, fazer um livro só para abordar a doença não vai resolver o problema do esclarecimento. O problema é saber a doença, entender o mal e depois combater o mal. No entanto, aí então eu tive que trabalhar o aspecto das evitações da profilaxia propriamente dita, que é o foco da profilaxia. Como que eu evito a manipulação e como eu evito ser manipulado? Porque aí sim você tem um balanço da obra do ponto de vista da doença e vamos dizer assim, do ponto de vista da evitação da doença ou da evitação de um distúrbio social, um distúrbio pessoal. Então eu dei esse foco profilático. O que eu faço para evitar uma tendência manipuladora que eventualmente eu tenha, a pessoa tem, e o que ela faz para evitar a subjugação e a manipulação, a condição de ser manipulada por outras pessoas. Interessante, porque é uma via de mão dupla. Né? Existe o manipulador, porque existe o manipulado também. Alguém permite essa situação. Isso é importante você falar, porque a gente sempre vê o algoz. Sim. O algoz é o manipulador. E, no entanto, a vítima que é manipulada, ela nem sempre é só vítima. Correto. Há condições em que o manipulado é mais manipulador do que o próprio manipulador. O coitadinho. O coitadinho, o vitimizado. Porque o manipulado, ele nessas condições, eventualmente, ele tem ganhos secundários. Ou seja, ele tem proveito da situação. Então, para ele é mais cômodo ser manipulado do que ter autonomia sobre a própria vida. Então, nessa condição, a pergunta que fica é: quem é o mais doente? O manipulador ou o manipulado? É uma questão que a gente tem que refletir e cada caso é um caso. Porque até é interessante a gente pensar sobre isso. Tem pessoas que não assumem o protagonismo da sua vida. Ela não pega as rédeas da sua vida, delega para outra pessoa e aí vai ser vítima de manipulação. Quer dizer que nessa condição é uma condição de comodismo consciencial. Então a pessoa ela abre mão do livre-arbítrio, que lhe é de direito e é de dever. Esse que é o problema. Olha só que interessante. O livre-arbítrio, ou seja, a autonomia consciencial, ela é um direito que a pessoa adquire como consciência e ele é um dever, né? Liberdade dá trabalho. Então, o que acontece? As pessoas abrem mão disso porque, eventualmente, elas se sentem mais cômodas numa posição passiva. E aí, do ponto de vista da ética e da cosmoética, que a gente estuda tanto na conscienciologia, é uma condição difícil, porque você não pode, vamos dizer assim, jogar a responsabilidade para terceiros sobre a sua própria vida e sobre a sua própria conduta. Então, fica um problema aí complicado, que socialmente ela é até aceita. Às vezes você fica numa condição de mais vitimizado, mas consciencialmente e vamos dizer cosmoeticamente, essa é uma condição prejudicada. Então você usa o termo cosmoética e aqui no capítulo 4 do seu livro tem a manipulação consciencial anticosmoética. A pergunta que me vem é: existiria então uma manipulação cosmoética?
Essa é uma pergunta muito importante que muitas pessoas me fazem. Eventualmente, a gente tem que entender uma coisa. Nós nos manifestamos por pensenes, pensamentos, sentimentos e energia. Todo pensene que eu, vamos dizer, coloco no universo, ele tende a influenciar outras pessoas que estão afinizadas com aquele tipo de padrão pensênico, com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de sentimento e com aquela carga energética. Então, a coisa que se vê é o seguinte, Tom, não existe pensene isento. Correto. Não existe a possibilidade de uma pessoa ser completamente isenta na sua manifestação. Mesmo que ela fique muda, silenciosa, ela está emitindo pensenes porque ninguém consegue parar de pensenizar. Então, essa influência entre pessoas, ela é inevitável. Não se pode fugir dessa condição porque a vida, a condição humana, ela é assim. Então, veja, existe essa influência. Então, a pergunta que se faz, o que eu faço com essa situação que é inevitável? Então, dentro do livro, eu abordo duas condições. Existe a condição de você saber usar essa pensenização a favor das demais pessoas, articulando ideias, articulando sentimentos e mobilizando energias que seja a favor de todos. Isso seria, se for feito de uma maneira, vamos dizer, com discernimento, com lucidez, isso eu chamei de articulação cosmoética, para não chamar de manipulação cosmoética. Porque então, o termo tem uma carga. O termo manipulação é um termo muito pesado. Por exemplo, se você pega um professor numa sala de aula, ele articula conhecimento. Um programa como esse aqui, uma obra. Eles articulam conhecimentos. O problema é como eu articulo esse conhecimento para fazer com que as pessoas reflitam sobre as ideias, para fazer com que as pessoas tenham capacidade de criticar o que está sendo falado. Se existe essa liberdade de, vamos dizer, de pensamento, de reflexão, eu chamei de articulação cosmoética. No entanto, se existe uma imposição, uma doutrinação, uma inculcação, uma persuasão ou uma necessidade de convencer as outras pessoas, aí você já está caindo para o limite da manipulação anticosmoética, porque você fere o direito do outro pensar por si mesmo. É a lavagem cerebral. É a lavagem cerebral e às vezes um pouco antes, né? Você nem chegou no nível da lavagem, mas a persuasão, que ela é um pouco mais leve, vamos dizer assim, mais light do que a lavagem propriamente dita, mas ela é tão maligna quanto. Porque você induz o outro a pensar do jeito que você quer que ele pense. Esse é o problema. O problema da manipulação é essa necessidade íntima ou grupal de convencer o outro, sendo que o beneficiado desse convencimento é o emissor da ideia. Olha só, aí que está. Aí é que está. Não é o melhor para todos. Não é o melhor para todos. Aí você cai no terreno da manipulação propriamente dita. E aí é lógico, se a coisa for crescendo, ela pode chegar num nível muito mais sério, que é de lavagem cerebral. Ou de lavagem paracerebral. Como é que é isso? Essa lavagem paracerebral, por exemplo, é você chegar no nível de chegar no paracérebro da consciência. A gente sabe dentro da conscienciologia que a pessoa tem esse corpo humano, mas ela tem outros veículos de manifestação. Psicossoma, mental soma. Exatamente, que a gente já discute no programa. Quando o nível de inculcação de ideias chega no paracérebro, ou seja, no psicossoma da consciência, essa inculcação, a consciência leva para depois da morte física. Então, apesar de você descartar o corpo físico e a memória cerebral, aquela inculcação, a lavagem paracerebral, vai para o psicossoma. Então, aquilo perpetua no período extrafísico da consciência, no período em que ela já não usa mais o corpo humano. E ela pode renascer com o mesmo tipo de fissura, com o mesmo tipo de monoideísmo que pode perpetuar, por exemplo, séculos. Existem grupos de fanáticos que eles vêm sendo fanáticos há muitas vidas.
porque eles não conseguem desconstruir uma ideia equivocada que está inculcado no paracérebro. Quer dizer, troca o corpo, mas o monodeísmo é o mesmo. É o mesmo, e a ideia é fixa. E isso, então, o que acontece? É um efeito cascata. Porque você renasce com aquela ideia, encontra colegas, grupos intrafísicos afins àquela ideia, que retroalimentam aquela situação. E eles passam mais uma vida naquele conjunto de possibilidades de abordagens. Aí eles dessomam, vão para uma comunidade parecida com essa, que tem a mesma condição, e assim perpetuamente. Quer dizer, o holopensene vai engolindo a vai pessoa. engolindo, e ela já retroalimenta o próprio holopensene pessoal e grupal. Quando isso acontece, que é o caso, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, mais grave, aí realmente a lavagem paracerebral, ela foi instalada, e aí a pessoa precisa de assistência, no máximo que puder, em termos de esclarecimento, para que ela refaça as redes parasinápticas do paracérebro dela. Mabel, nós estamos falando aí de fanatismo, é isso? Nesse caso específico, já é um fanatismo propriamente dito. Enraizado. Enraizado. E isso crônico. É crônico. E a gente tem visto isso muito na sociedade hoje em dia. Você vê movimentos fanáticos que não existiam até certo tempo, reaparecendo, ressurgindo na sociedade de uma maneira bem forte. A gente tem ataques terroristas, a gente tem movimentos terroristas nesse sentido. Por quê? Porque até existe a teoria do professor Valdo Vieira, que é do Homo sapiens reurbanizatus, né? Essas consciências fanáticas, muitas vezes, elas não estavam renascendo há um certo tempo. Então, elas tinham sido colocadas no extrafísico, vamos dizer, numa espécie de um encapsulamento. No momento que a Terra está preparada para recebê-las, que parece que é o momento que a gente está vivendo, que é o momento da reurbanização, esses parafanáticos, vamos chamar assim, eles ressomam, eles renascem. E eles renascem com aquelas ideias enraizadas. Mas eles renascem justamente porque a sociedade está preparada hoje para tentar reverter essa situação deles, do ponto de vista do esclarecimento. Então, eles têm espaço para renascer e, pior, eles têm o direito de renascer para poder continuar o processo evolutivo deles. Então, Mabel, vamos abordar um tema que é o tema do dogma. Porque estamos falando de fanatismo, o dogma é quase uma consequência natural do assunto. Uma abordagem respeitosa, porém, vamos usar a lucidez. O dogma. Como você vê essa questão? Ele é manipulador ou não? Ele é manipulador, às vezes até sem querer ser manipulador. Vamos entender o que é, vamos dizer assim, o conhecimento teológico, que normalmente a teologia ela está embasada em algum tipo de dogma. A teologia, ou as religiões de modo geral, elas fundamentam o seu conhecimento numa coisa que a gente chama revelação. Então, esse conhecimento, que é chamado conhecimento divino, ele é como se fosse inspirado para uma única pessoa que é revelado. O conhecimento é revelado para uma determinada pessoa que vira o guru ou que vira o mestre de uma determinada religião. A partir disso, esse guru, ele começa então a criar certos princípios e certos dogmas na necessidade de passar esse conhecimento revelado. Até aí está tudo certo. O problema é que um conhecimento teológico, ele não é explicitado. Você não sabe o porquê daquele conhecimento. Você precisa simplesmente acreditar naquele conhecimento. Então, veja, você não ensina a pessoa o caminho para a chegada do conhecimento. Correto, pensar por si. Você não ensina, porque o conhecimento teológico não tem essa fundamentação. Então, por si só esse fundamento já gera uma possibilidade de dogmatização e, vamos dizer, de imposição de ideias prontas. E não podemos dizer que seja necessariamente de uma má intenção, mas de uma ignorância ou da própria estrutura desse conhecimento. E a partir disso, você vai ter que trabalhar com a fé. Porque se o conhecimento ele não é explicitado, a metodologia para se chegar, e eu não sei como eu chego, eu tenho que acreditar. E quando eu tenho que acreditar, eu simplesmente minimizo a minha capacidade de crítica e a minha capacidade de reflexão. Todas as religiões do planeta, elas se fundamentam nessa estrutura de conhecimento.
Então veja, independente de juízo de valor que a gente faça sobre qualquer religião, porque ela tem lá o seu valor, a gente tem que entender que ela está estruturada nessa dinâmica. E aí a pessoa vai aderir ou não a um conhecimento religioso se lhe interessa. Eu vejo que o importante é a gente entender como ele funciona, como que o processo religioso funciona na sua essência. Outra característica que a gente poderia também trazer do dogma e das religiões de maneira geral é que ela trabalha com a tarefa da consolação. Correto. A tarefa da consolação é muito sério e muito importante para a humanidade. Então, Mabel, eu gostaria que você aprofundasse na tarefa do esclarecimento e na tarefa da consolação, mas isso após o intervalo comercial. De volta com o programa Ciência e Consciência, nesse segundo bloco, para você que chegou agora, gosta do conteúdo do Ciência e Consciência, estou entrevistando Mabel Teles, autora da obra Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Mabel, ficou a questão no bloco anterior da tarefa da consolação ou do esclarecimento em relação ao dogma. Como é que você vai abordar esse assunto? Então vamos entender o que seria a tarefa da consolação. A tarefa da consolação, primeiro, ela é importante para a sociedade, como eu tinha comentado. Por quê? Porque a consolação, ela atende às necessidades mais prementes do ser humano, do ponto de vista do subnível consciencial. Então ela vai trabalhar, por exemplo, na doação de recursos que atendam uma necessidade premente, por exemplo, a comida, um alimento, uma moradia e por aí vai. A consolação, ela tem esse papel e ela tem esse papel que é importante, que a gente tem que salientar. No entanto, só a tarefa da consolação, ela não resolve o problema evolutivo da consciência. Por quê? Porque a consolação, ela dá o peixe, mas ela não ensina a pescar. Então, nesse momento, a gente vê a necessidade de uma tarefa que ensine a pessoa a resolver os seus problemas evolutivos por si mesma. Porque aí sim a pessoa ela cresce evolutivamente e alcança um nível de autossuficiência consciencial. Ou seja, ela é o seu próprio professor, o seu próprio terapeuta e o próprio solucionador dos seus problemas. Aí nasce a tarefa do esclarecimento, que é totalmente antípoda ou antagônica à manipulação consciencial. O esclarecimento, ele informa, ele dá técnicas, ele ensina e a pessoa adere àquela informação ou àqueles ensinamentos se ela quiser, se lhe interessar, se lhe for útil à sua evolução. Então o esclarecimento, ele não tem essa característica de persuasão, de convencimento ou de dogmatização da verdade. O esclarecimento, ele não trabalha com uma verdade absoluta, como existe na tarefa da consolação. O esclarecimento trabalha com aquilo que se chama na Conscienciologia verdade relativa de ponta. O que é uma verdade relativa de ponta? Olha, até hoje, pelo que se estudou, parece que esse é o caminho melhor. É uma verdade relativa mais avançada. Mas veja, amanhã isso pode ir por terra. Porque o conhecimento científico, ele tem isso na sua premissa. A premissa, vamos questionar, vamos refutar, vamos adquirir mais conhecimento. A ciência ela é feita assim. Então, na Conscienciologia, a gente trabalha com verdades relativas de ponta. O esclarecimento também. Quem sabe daqui uma vida, nós vamos dizer assim, nós que somos conscienciólogos, quiçá, tomara que isso aconteça. Olha, gente, o que nós falávamos na vida anterior estava tudo certo, mas ainda é muito primário. Hoje já existe uma coisa melhor e que a gente consiga refutar certas ideias hoje, que nós acreditamos que sejam as mais avançadas, mas que daqui a algum tempo a gente vai ver que não. Existem coisas ainda melhores para serem estudadas. E aí sim a gente está trabalhando com uma metodologia de ciência que é a base da tarefa do esclarecimento. Porque se sair dessa
relatividade, ou seja, se não for uma verdade relativa, caiu no dogma. Caiu no dogma de novo, que é justamente a base da manipulação. Bom, Mabel, tem aqui, capítulo 12, taxologia do poder. Esse aqui é bem interessante, tem aqui os fatores. O que você acha desses itens aqui? Gratificação, penalidade, desconforto, legitimidade. E depois tem a tipologia, autoridade, coerção, força. Por que você fez essa divisão? Primeiro a gente tem que explicar por que existe um capítulo poder dentro do livro de manipulação. Então vamos entender que uma das premissas dessa obra é identificar quais os motivos que levam as pessoas a manipularem. Então eu trouxe alguns motivos na obra. Primeiro, um dos motivos que eu trago é o processo de carência pessoal. Então as pessoas carentes, elas têm uma avidez por resolver os seus problemas pessoais. Então ela tira do outro, que é o processo da manipulação e da vitimização, para atender uma necessidade pessoal. Então esse é um caso. É uma expoliação energética. É uma expoliação energética, emocional e informacional. Ela pode ser uma expoliação dos 3 níveis. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade da raiz da manipulação está exatamente na necessidade de ter poder. O poder humano, essa avidez por estar no controle da situação, por ter a última ideia, por estar dominando as outras condições e as outras pessoas. Então, na minha hipótese, uma das raízes da manipulação é justamente o poder. É por isso que eu fiz um capítulo trabalhando quais são as relações de poder entre pessoas. Então, existe o poder negativo, e é bom a gente adiantar isso, e existe um poder que é totalmente saudável. Então, vamos ver qual que é o poder negativo. É o que você falou, é a coerção, é a dominação. Numa estrutura de sociedade, por exemplo, seria o monopólio, seria a ditadura, seria uma autoridade imposta. Então, quando isso acontece, você tem, vamos dizer assim, uma quebra dos direitos e deveres do outro em torno de uma relação de poder. Essa parte ela é negativa. No entanto, a gente não pode esquecer que existe o lado, vamos dizer, sadio do poder. E o lado sadio do poder se fundamenta no poder intraconsciencial. Aquele poder que a pessoa desenvolve trabalhando as fissuras que ela tem. Então, na medida que ela vai trabalhando os problemas pessoais, as fissuras pessoais, ela vai alcançando um nível de maturidade que ela não tinha antes. O que lhe dá um poder enquanto consciência, mas não um poder para ser usado para expoliar o outro. E é isso que a gente chama de poder consciencial. Por exemplo, uma base desse poder positivo seria o domínio energético que a pessoa pode alcançar trabalhando com as energias conscienciais. Então veja, uma pessoa que a gente chama de desassediado permanente total é uma pessoa que não sofre mais nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de influência negativa de terceiros. É uma pessoa, por exemplo, que não é mais manipulada. Ela não sofre mais nenhum tipo de subjugação. Então, esse poder que ela tem de não se deixar, vamos dizer assim, ser subserviente ou genuflexa a nada, é um poder extremamente positivo. Mas não quer dizer que ela vai usar isso contra as demais pessoas. Ao contrário. Ao contrário, ela vai usar esse poder justamente para assistir as demais pessoas. Então, o que eu vejo, Tom, que para a gente sair dessa condição de manipulação, eventualmente, se a pessoa tem uma certa tendência, ela tem que refletir sobre o uso do poder que ela tem. O poder íntimo, o poder social, o poder legitimado na sociedade. Então, se ela sabe usar esse poder em favor das demais pessoas, está tudo ok. Ela está trabalhando naquele conceito de articulação. Mas se ela cai para o lado negativo e usa esse poder contra as demais pessoas, ou somente a favor de si mesma, ou do grupo que ela elegeu, aí ela cai na situação das manipulações. É aquela história, o poder com o foco assistencial. Exatamente.
como é importante o foco, esse norte. Esse norte assistencial. Entraria conceitos de programação existencial, daria para a gente falar muito sobre esse tema. Aí vem uma pergunta assim, por que as pessoas não refletem sobre isso? Por que as pessoas não pensam sobre o seu uso do poder? É uma boa pergunta, e eu gostaria de colocar essa pergunta para você, meu amigo do Ciência e Consciência. O que estamos fazendo com o nosso poder pessoal? Você assiste alguém? Eu faço para mim a pergunta e repasso para o meu amigo do Ciência e Consciência. E eu tenho uma hipótese para explicar isso. Eu acho que as pessoas não refletem sobre essa condição porque muitos de nós não têm noção das múltiplas vidas, não têm noção da serialidade das vidas, que significa o fato de que você você nasce nessa vida, mas vai ter várias outras vidas consequentemente. Então o que acontece? Se a pessoa não tem essa noção e se ela acha que a vida é finita, ou seja, eu vou morrer agora e tudo vai se acabar, ela não pensa nas consequências dos próprios atos pessoais. Ela não tem noção, por exemplo, do que eu faço aqui vai repercutir necessariamente para frente, em todas as minhas vidas que virão. E que eu vou, pela lei de causa e efeito, ter que responder por todos os meus atos. Se a pessoa não tem essa noção, ela tem uma ideia de oportunismo de vida. Então ela quer tirar proveito rápido dessa vida humana, porque ela não tem uma noção de longevidade. No entanto, se a pessoa começa a entender o aspecto da serialidade, paradigma consciencial, ela fala assim, opa, não é bem assim. Eu não tiro só proveito dessa vida humana, porque se eu explorar as demais pessoas, esse problema, o efeito disso cai sobre mim, nessa vida e nas demais. Então não é um bom negócio. Olha que eu estou falando de um ponto de vista super calculista. Exatamente. Egóico até. Super egóico e utilitário. Até por egoísmo a gente deve assistir. Exatamente. Você está entendendo? É inteligente. O mecanismo da evolução, ele é inteligente nesse sentido. Então, vamos concluir. A pessoa manipuladora, ela é extremamente ignorante. Ignorante da própria condição. Então veja, ela é um ignorante evolutivo, porque ela está cavando a própria sepultura. Sabe, Mabel, tem um dito popular que é o seguinte: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Então, é bem por aí. É um dito curioso, sim, jocoso, mas tem esse aspecto. Reflete, porque é um mecanismo da evolução. Então, essa coisa da interprisão grupo kármica, que é esse conceito das pessoas ficarem presas a um determinado grupo em função dos atos, vamos dizer, corruptos, que elas fizeram nessa vida e nas vidas anteriores, faz a pessoa refletir. Então, o que acontece? Quando a pessoa dessoma, ela pode ter essa chance de refletir ou não. Quando ela tem essa chance de enxergar essa realidade, uma realidade maior, ela pode renascer, vamos dizer, com a necessidade de refazer o que ela fez de errado. E aí ela começa então a recompor as interprisões grupocármicas que ela criou em vidas pretéritas. Eu acho que é nessa hora que ela admite a importância da tarefa do esclarecimento. Somente na hora que ela compreende o mecanismo evolutivo e o mecanismo existencial. E aí ela fala, ops, chegou a hora de eu esclarecer as minhas antigas vítimas. E aí então ela começa a docência e o esclarecimento consciencial. Então, Mabel, nessa linha, eu acho que o exemplarismo cosmoético, capítulo 43 da sua obra, é uma linha complementar que a gente vai abordar após o intervalo comercial. Volta com o programa Ciência e Consciência.
Hoje, com muita alegria, estou entrevistando Mabel Teles, autora da obra Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Então, Mabel, é aquela história, né? Comentamos todos esses assuntos e o exemplarismo cosmoético. Acho que é um fechamento bacana nesse terceiro bloco para a gente comentar. O que você vai falar para a gente sobre esse tema? O exemplarismo cosmoético é uma condição interessante justamente para essa pessoa que está interessada em esclarecer as demais pessoas. Então, ela já está saindo do contexto eventual que ela poderia ter antigamente da tarefa da consolação, que, querendo ou não, cai um pouco na manipulação e dominação das pessoas, e ela está buscando agora a tarefa do esclarecimento. Então, veja, quando você busca esclarecer as demais pessoas, é necessário que essa pessoa esclarecedora, ela tenha um certo nível de autoridade moral perante aquela pessoa que ela está esclarecendo. Porque, vejam, as palavras, somente palavras, não esclarecem. Senão não tem nem energia. Não tem energia. O esclarecimento, ele precisa daquilo que a gente chama de teática, teoria mais prática. Então, nesse sentido, a pessoa esclarecedora ou o agente do esclarecedor, ele precisa ter um exemplarismo verdadeiro, vivenciado, daquilo que ele formula enquanto condição mais positiva de vida. Esse exemplarismo, então, ele é chancelado pelo verbo e pela ação no seu dia a dia. Os atos daquela pessoa têm que refletir o que ela promete enquanto ideia, porque senão ela não tem autoridade pessoal sobre os assistidos, vamos dizer assim. E nem coerência. E nem coerência. Então a gente tem que entender uma coisa que se chama multidimensionalidade. Uma coisa é a gente falar da multidimensionalidade, que é essa relação com o extrafísico, essa visão maior da interfusão da realidade física com extrafísica. Outra coisa é a gente vivenciar na prática essa multidimensionalidade dentro do nosso nível evolutivo. O exemplarismo, gente, ele está imbricado nessa vivência multidimensional, porque a gente sabe que não existe solidão. Existe sempre alguma consciência extrafísica nos olhando, que pode nos tomar como um modelo evolutivo ou um modelo a ser combatido em termos de evolução. Então o exemplarismo ele está ali. Será que eu sou uma pessoa perante o público, mas quando eu estou sozinha, eu sou outra pessoa? Eu sou bifronte? Eu tenho duas caras? Entende? Será que eu sou um profissional de renome, mas lá na minha casa eu tenho uma postura diferenciada do que eu deveria ter eticamente perante a minha profissão? Então veja, isso embasa o exemplarismo. Então quanto mais a pessoa for coerente nas suas ações, independente de onde ela estiver, e multidimensionalmente coerente, mais exemplarismo ela vai ter. Isso significa que ela tem mais força de esclarecimento, mais força de desassédio. O desassédio é a capacidade de você minimizar a influência negativa que pode estar acontecendo sobre si mesma ou sobre outra pessoa. Então, no caso, o exemplarismo é o maior exemplo de autodefesa. Olha só. O exemplarismo lhe dá uma autodefesa natural, porque os assediadores não têm como te pegar. Você não é perfeito, mas você está tentando realmente o melhor. E na hora que você tem essa teática de saber que você erra, mas você erra por ignorância, mas você quer acertar, não tem como te pegar no ponto de vista, por exemplo, da culpa. Entende? Correto. Então, a sua autodefesa aumenta. Paralelamente a isso, uma pessoa que quer acertar através do exemplarismo, ela recebe mais assistência. Porque, veja, os amparadores vão trabalhar com quem? Com quem quer alguma coisa do ponto de vista evolutivo ou daqueles que está de férias. Olha, eu nasci e estou de férias nessa vida, estou fazendo uma boa vida de turista.
Essa pessoa está tudo certo, é um direito dela. Mas veja, amparador nenhum vai, vamos dizer, colocar as fichas nessa pessoa que não vai render nada, porque ela não está interessada nisso. Então ele vai buscar aquela outra pessoa que está buscando acertar. Então essa pessoa exemplarista, obviamente ela tem mais assistência. E se ela trabalhar com esse exemplo, e esse exemplo for dignificador para outras pessoas, ela vai cada vez mais recebendo mais assistência. Que é o processo assistencial. Que é o processo assistencial. E ela então, legal da gente pensar, Tom, que com o tempo ela se torna uma mini peça desse maxi mecanismo assistencial através da sua verbação, do verbo e mais ação, através das suas ações. Então, às vezes a gente chega na Conscienciologia e a gente escuta assim: como é que eu recebo mais assistência? O que eu tenho que fazer para ter mais assistência? O que eu tenho que fazer para ter um amparador? Aí uma resposta boa é: seja exemplarista. Busque ações dignas que ajudem as demais pessoas, porque só o fato de você ser exemplo de alguma coisa positiva, você já está esclarecendo, você já está assistindo. E o amparador vai estar aonde existe assistência. Então o exemplarismo ele embasa essa condição. A lógica dos seus argumentos é algo realmente incrível. É uma sequência lógica que me impressionou. Agora, Mabel, você sabe que aqui no Ciência e Consciência a gente gosta de abordar no terceiro bloco sempre o princípio da descrença. É um princípio que eu entendo como muito importante, principalmente na área da comunicação. Perfeito. Justamente para evitar a manipulação. Perfeito. Então gostaria que você comentasse esse princípio. Como é que você enxerga esse princípio? Olha, a descrenciologia, né, ou o princípio da descrença, ela fundamenta toda a conscienciologia e ela fundamenta a tarefa do esclarecimento. O que é você aplicar o princípio da descrença? É você se dar o direito, eu estou falando direito, que é uma coisa muito séria, de questionar tudo. Inclusive o que eu estou falando aqui, as pessoas têm o direito de questionar, de duvidar, de refletir. Mas depois que ela tem esse direito de duvidar de tudo, ela tem o dever de experimentar para ver se aquilo é real. Então o princípio da descrença, ela trabalha com direitos e deveres. Porque senão cai no dogma do não. Exatamente. Não, eu não acredito em nada, e não, é um dogma. Então veja bem, descrença não é ser cético. Descrença não é sinônimo de cético. Descrença é uma atitude inteligente de você questionar e experimentar para ver se é verdade. Agora veja, qual é o mata-burro do conscienciólogo? Ou da pessoa que está chegando na conscienciologia, todos nós aqui, e nós estamos lá no fundo, Tom, nós estamos saindo da tarefa da consolação e entrando na tarefa do esclarecimento. Em termos de vidas, sim, a lógica é recente. E a lógica é essa. Então, qual que é o nosso mata-burro? É que nós temos que fazer em nós mesmos uma espécie de deslavagem cerebral sobre as nossas crenças, os nossos princípios, a educação que a gente teve nessa vida e toda essa carga paragenética que a gente traz das outras vidas para sermos capazes de descrer. E para sermos capazes de experimentar situações, fenômenos que a gente não está acostumado. Essa é a grande verdade. Então, cabe a nós que estamos buscando, a quem for, a buscar ser agente do esclarecimento, a aplicar o princípio da descrença todos os dias, o máximo que a gente puder, porque aí sim a gente vai ter autoridade moral para fazer esclarecimento com as demais pessoas. Se chega um conscienciólogo aqui que coloca a imposição das ideias da conscienciologia como sendo o paraíso que ele encontrou, a panaceia universal, ele não está aplicando o princípio da descrença. Aí eu estou trocando 6 por meia dúzia. Sim. Então agora eu não sou mais religioso, mas eu sou conscienciólogo, eu jogo a conscienciologia de uma maneira que eu quero impor a minha verdade. Exatamente. Então é um processo íntimo, é um processo pessoal que o agente da TARES tem que trabalhar. À medida que ele vai trabalhando essa descrenciologia dentro dele mesmo,
ele perde a necessidade de convencer. Porque convencer é manipular. Mas é uma coisa, o que eu quero chamar a atenção, que é uma coisa interna. Não adianta eu falar assim, olha, eu não quero mais convencer. Ele tem que se trabalhar lá dentro. Ele tem que trabalhar lá dentro e entender a descrenciologia dentro dele. Quando ele consegue fazer isso, aí ele realmente entra, vamos dizer, na profissão do agente do esclarecimento, assim, com um pouco mais de capacidade mesmo para trabalhar nessa área. Porque é até curioso esse tema, eu sempre faço uma reflexão no seguinte sentido: tem muito cientista que ele se diz cientista, mas ele está tão firme numa ideia que ele passa a ter um ranço. É um ranço dogmático dentro da própria ciência. Por exemplo, aí esse cientista ele não usa o princípio da descrença. Porque o que acontece? A gente tem que entender também o processo do holopensene. Se você está na ciência, por exemplo, dentro da academia... É exatamente aí que eu queria chegar. Você está dentro da academia, o que acontece? Vai se criando um holopensene dentro de uma linha de conhecimento que certas autoridades instalaram ali. Então você tem um leque, vamos dizer, de conhecimentos consolidados. Tem um castelo. Um castelo, vamos dizer assim, consolidado mesmo. Para entrar uma pessoa ali e questionar aquele holopensene que já está sólido, não é fácil. É o louco, chegou o louco. Chegou o revolucionário. Agora veja, o cientista tem que ter essa postura, a postura inclusive de questionar o colega, de questionar os pares e de questionar aqueles que são as autoridades morais ou do conhecimento daquela área. Porque se não for assim, a ciência ela não cresce. Não evolui. Exatamente. Porque é fácil rotular de louco, de revolucionário. Sabe? Fica aquela questão, não, esse aí não serve. Não, vamos... É o abertismo consciencial. Vamos observar com criticidade, sem abrir mão da criticidade. Sem abrir mão da criticidade. Mas receber a informação para análise. Exatamente. Outra coisa importante que a gente tem que destacar no princípio da descrença dentro da ciência convencional é que o cientista convencional, ele não tem o hábito de estudar a si mesmo. Ele tem o hábito, porque a academia ela é assim. É o materialismo. O paradigma é assim, né? Ele tem o hábito, e vamos dizer, ele é pago para estudar tudo que está fora dele. E quando eu digo fora dele, ele pode até estudar psicologicamente um terceiro elemento, mas ele não traz necessariamente a análise para dentro de si, que é a descrenciologia do paradigma consciencial. Você estuda a si mesmo, você estuda o outro e chega a alguma verdade relativa. Mas essa necessidade de se estudar a si mesmo é uma necessidade que está muito mais imposta no paradigma consciencial do que no paradigma científico da ciência convencional. E isso é um problemão, porque todos os cientistas vão morrer. Todo cientista vai dessomar. E o que ele vai fazer se ele não estudou o que acontece depois da dessoma? Na hora da dessoma, todos os tratados vão ficar para trás. E ele vai ter que se encontrar perante a realidade dele. O que vai ser de mim depois da minha morte biológica? Chega a ser prioritário. E chega a ser prioritário. Então, está um pouco invertido os valores da sociedade. Porque, logicamente, entender quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou depois da morte biológica, é mais prioritário do que entender o restante. Se eu entender isso primeiro, aí eu tenho liberdade para entender o demais. Mas se eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou depois da morte física, fica complicado de viver a vida humana. Eu, pelo menos, tenho que ter algumas noções de autoconsciencialidade para eu poder tirar proveito dessa vida humana. Agora, o paradigma está invertido na sociedade, até o momento. Porque não se tinha ideia disso antes. Na sociedade mais remota, não se priorizou isso. Então se instaurou um holopensene que é, até certo ponto, contrário a essas ideias. E é difícil, porque aí a consciência sofre mais, porque ela é mais ignorante do ponto de vista evolutivo. Olha, Mabel, eu só posso te agradecer bastante por toda essa tarefa do esclarecimento que você nos concedeu. Abro para você um espaço e deixo aí um recado. Antes disso, Mabel, o que você está aprontando de novo para a gente? Conta aí tudo. O que eu estou estudando agora é justamente o inverso disso.
eu estou escrevendo um livro sobre a tarefa do esclarecimento. Porque a questão toda é, eu quero esclarecer. Ótimo, você também quer, eventualmente mais pessoas querem. Mas a pergunta é, como? De que maneira? Quais são as variáveis que entram no esclarecimento? Quais são as técnicas que eu posso desenvolver para ajudar as pessoas a pensarem mais por si mesmo? Quais são as informações prioritárias que eu posso passar nessa vida humana e que vão me dar condições de eu fazer o autorrevezamento consciencial? Porque a TARES, ou seja, as gestações conscienciais, os livros publicados, as aulas que a gente dá, os artigos que estão ali nas revistas, elas geram um autorrevezamento consciencial. É o bastão. É o bastão. Então veja, como eu posso qualificar a minha tarefa de esclarecimento? Então eu estou agora pesquisando justamente essa linha, porque eu quero publicar um livro sobre tarefa do esclarecimento. Agora, onde eu estou assim, vamos dizer, enterrada no livro, vamos dizer assim, quais são as barreiras conscienciais anti-TARES que eu mesma coloco para que eu não seja esclarecida. Nossa. Isso é muito profundo. Relevante, e é relevante porque a coisa é assim, o que eu, na verdade, não quero saber. Porque se eu souber, vai me dar mais trabalho. Vai doer. E vai me dar mais trabalho. Você está entendendo? Sim. Então, veja, o agente do esclarecimento passa por isso. Porque ele não está perfeito. Ele não é um serenão. Eu nessa linha, Mabel, eu posso até contribuir de alguma forma. Quando eu fui convidado para fazer o Ciência e Consciência, eu enrosquei num ponto, que é a autoimagem. Pronto, essa é uma condição. Eu tive que abrir mão da minha autoimagem, porque você sabe, eu estou numa cidade do interior, com holopensene... Às vezes não tão favorável às ideias. Religioso. E estou falando daqueles assuntos, sabe? Então eu tinha essa pecha de, você está falando daquilo, daqueles assuntos, dá uma impressão até que é proibido falar sobre isso. Sobre esse assunto. Então, eu tive que fazer uma reciclagem e jogar no lixo a minha autoimagem. Então, a autoimagem, isso é vivência pessoal. Isso é exemplarismo. Eu estou passando para você. Eu tive que jogar fora. Perfeito. E eu achei que eu estava muito bem, que ia fazer isso de maneira tranquila. Não foi assim. Então eu tive que trabalhar. Quer dizer, essa seria uma barreira, eventualmente, que a pessoa tenha anti-esclarecimento, porque se ela defende a autoimagem, ela não se expõe, ela não fala o que ela pensa e ela não fala o que é mais avançado para sustentar a sua própria condição. Que é um processo egóico. Que é um processo egóico, algo totalmente. Que aquilo vinha para o meu mental soma e eu falava, não, isso aqui não está condizente comigo. Tá certo. Mas ir para trabalhar. Exatamente. Então a gente vai ver, pelo menos é o que eu estou estudando nesse momento, existem barreiras que são barreiras energéticas, a incapacidade de lidar com energias nocivas, então te dificulta o entendimento da multidimensionalidade, logo te dificulta o autoesclarecimento. Então esse é um ponto. O outro ponto, existem barreiras emocionais, que é o que você está falando, essa coisa de defesa, de mecanismos de defesa, então eu estou destrinchando um pouco esse assunto, e existem barreiras cognitivas, que são barreiras que passam pelo processo da cognição, são os nossos limites de compreensão. Então, sinapse, não tem sinapse, ou então tem um apriorismo, ou então tem uma ideia distorcida. Então, como é que tudo isso dificulta o meu autoesclarecimento? E se é uma barreira anti-esclarecimento para mim, obviamente é uma barreira anti-esclarecimento para o outro, porque eu não vou ser capaz de ultrapassar e ajudar o outro porque eu não me ajudei. Olha o paradigma consciencial de novo. Sim. O paradigma consciencial diz assim, primeiro você se compreenda, se entenda e se defina. E aí sim você pode ajudar as demais pessoas. Se não existir esse movimento, I'm sorry, mas não vai acontecer o esclarecimento da maneira que tem que acontecer. Olha, Mabel, que interessante. Eu te desejo sorte nessa sua pesquisa. Obrigada. Vou esperar a próxima obra. O próximo trabalho, o próximo livro. O nosso tempo está mais do que estourado. E a você, meu amigo do Ciência e Consciência, muito obrigado.
e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Ciência e Consciência.